O irmão da nossa irmã Andressa está passar por uma cirurgia. Cirurgia hoje mesmo, Andressa, né? Cirurgia hoje, não é isso? Amanhã. E foi um caso que está preocupando muito a família. Na verdade, é o Rony Peterson, fazer a cirurgia amanhã e é um caso bem tenso, foi inesperado para a família. Vamos orar por ele. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, oramos pelo Rony agora, onde ele estiver nesse momento, e que a tua boa mão o alcance, que essa cirurgia amanhã o Senhor possa guardar a vida do teu filho, que ele seja surpreendido com a tua boa mão e que saia desse procedimento cirúrgico totalmente recuperado. É assim que nós oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você concorda e crê? Pode dizer amém? Que bênção, né, irmãos? Celebrar 24 anos. Não tem como não se emocionar em momentos como esses. Agradecer a sensibilidade do Ministério de Louvor da Igreja em ter trazido canções que têm a ver com a nossa história, com esses 24 anos, com pessoas que passaram por nós aqui, que nos abençoaram, que nos serviram de tantas formas diferentes, com adoração, com serviço. Semana o Claudinho me mandou um vídeo de 2017, né, com a Ludmila Ferber cantando para nós aqui. E a pastora Ludmila, que está no Senhor, saudosa pastora Ludmila, ela realmente tem uma história muito longa com a gente, né? Com a igreja aqui, comigo, com a Patrícia, porque nos conhecemos já lá em 96, eu acho, ou 98, não lembro agora, 97, por aí. E ela muitas vezes nos serviu ali no Metodista Wesleyano, onde pastoreamos, e foi uma amizade que se prolongou, de termos algumas vezes almoçado junto, ido na nossa casa, um vínculo de afeto realmente, né? E ela servia essa igreja com tanto carinho. E quando o Senhor permitiu que ela sofresse a enfermidade do câncer, depois ela foi recolhida para o Senhor, foi um tempo de muita saudade para nós. A gente estava até falando de novo com o pastor Cláudio, ano que vem nós completamos 25 anos, é o Jubileu de Prata, a gente está pensando já alguma coisa para o ano que vem, e certamente ela seria chamada, né? Certamente ela estaria com a gente aqui nessa celebração, e é uma pena não termos nossa irmã conosco, que Deus possa permitir que o seu legado permaneça por muitas gerações ainda. Amém? Irmãos, nós, esse ano, como todos os anos, somos conduzidos por uma sentença, o que nós chamamos de uma sentença profética, onde a igreja tenta ser conduzida por um direcionamento para o ano. Esse ano, a sentença foi de volta ao primeiro amor e enfocando energia maior na prática das disciplinas espirituais, principalmente oração e jejum e estudo da palavra, embora que haja muitas formas de manifestarmos disciplinas espirituais, mas essas três em especial. E tudo começa com a frase de Jesus à igreja em Éfeso: você abandonou o seu primeiro amor. Essa frase de Jesus, que é muito pesada para uma igreja, ela nos faz pensar: de que primeiro amor é esse que o Senhor está falando? De que igreja é essa? Éfeso. Então nós hoje vamos falar sobre Éfeso como um sinal para a igreja brasileira de hoje. A igreja em Éfeso, ela serve como um sinal para hoje, para a nossa igreja no Brasil. Inclusive, já adiantando, esse é o assunto que na quinta-feira pela manhã eu, pastor Zé Marcos e pastor Paulo Borges Júnior, vamos conversar aqui numa mesa de comunhão, participando com vocês. O que essa igreja traz de lição para nós? Éfeso foi uma cidade muito importante, uma metrópole portuária, pertenceu ao Império Romano, na região chamada como Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, né? Uma parte da Turquia. Foi uma cidade muito próspera, uma cidade com muito comércio. E o nascimento dessa igreja se dá em um momento muito especial, porque quando o apóstolo Paulo faz a sua segunda viagem missionária e leva com ele um casal, Áquila e Priscila. Esse casal, juntamente com Paulo, chega ali em Éfeso e Paulo prega na sinagoga dos judeus que havia ali, vai embora e deixa Áquila e Priscila ali para dar sequência ao plantio daquela igreja. Tanto Paulo como Áquila e Priscila trabalhavam consertando tendas, então eles se mantinham financeiramente dessa forma, e assim eles viajavam pela região do Império Romano. Quando Paulo vai embora para outra viagem, chega em Éfeso um personagem muito interessante chamado Apolo.
era um judeu de Alexandria, um homem que pregava muito bem, tinha um discurso, um oratório excelente. Porém, ele era novo na fé, não sabemos como ele de fato conheceu o Evangelho. Porque ele conhecia Jesus, a história de Jesus, e ele falava sobre Jesus, mas não sabia os detalhes da doutrina de Jesus, inclusive do batismo. Então, Áquila e Priscila se aproximam dele quando ouvem falar sobre ele e começam a discipular esse moço. E esse casal cuida desse rapaz, o prepara, o discipula. E esse rapaz é preparado e logo depois é enviado para outras cidades daquela região da Acaia, aquela região ali da Ásia Menor. Quando ele vai para Corinto, esse rapaz chamado Apolo, Paulo volta para Éfeso. E ali começa então a consolidação dessa igreja, né? Essa história toda está no livro de Atos dos Apóstolos, os capítulos 18, 19 e 20. Eu quero ler com vocês um pouco do nascimento dessa igreja. Já que ela é um sinal para nós, já que Jesus fala, você abandonou o seu primeiro amor, de que primeiro amor é esse que ele está falando? De que primeiro amor é esse que Jesus está falando para a igreja em Éfeso? Por que para mim, eu quero repartir com vocês uma reflexão, essa igreja é um sinal para a igreja brasileira hoje. Vamos primeiro começar com o nascimento dela. Em Atos capítulo 19, versículos 5 a 7, depois versículos 11 e 12, eu acho que a mídia vai projetar aqui para vocês. Obrigado, Renata. Tá bom, obrigado. Diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então você vê o nascimento de uma igreja com muita intrepidez. Paulo chega nesse lugar, como nós falamos, depois que Apolo está em Corinto, e Paulo começa a pregar mais efetivamente, ele vai à sinagoga, ele reúne com as pessoas, nas casas delas. Mas há um grupo que já cria, aqui uns cerca de 12 homens, que certamente foram alcançados pela pregação de Apolo, estavam já crendo em Jesus, mas não entendiam muito do batismo. Eles haviam sido batizados no batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento. Então Paulo fala, é importante que agora vocês sejam batizados também em nome de Jesus. E Paulo diz, você já conhece o Espírito Santo? Eles não sabemos bem o que é o Espírito Santo. Então Paulo explica para eles qual é a pessoa do Espírito Santo, ora por eles, impõe as mãos sobre eles. E aí, muita gente não gosta de pensar dessa forma, mas é assim que a Bíblia manifesta. A manifestação do batismo com o Espírito Santo traz algumas manifestações externas, sim. Então esses homens falam em línguas, profetizam também, uma manifestação carismática do batismo com o Espírito Santo. E a igreja começa a enfrentar um grande avivamento. E começa também, diz o texto bíblico aqui, pessoas serem curadas. Havia milagres, a ponto das pessoas levarem os lenços que Paulo usava, crendo que as pessoas tivessem contato com aquele instrumento, seriam curadas, e os milagres estavam acontecendo. Então, a igreja começa a crescer assustadoramente. Isso chama a atenção. Éfeso era uma cidade politeísta, como era a maioria das cidades do Império Romano. Mas tinha uma deusa em especial, Ártemis, dos gregos, ou Diana, dos judeus, dos romanos, perdão, que era uma deusa principal. Essa era a cidade que tinha, inclusive, o templo, que era até uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis. E eles se orgulhavam de dizer que Éfeso era a cidade guardiã do templo de Diana, ou de Ártemis. Uma cidade com muitos curandeiros e também exorcistas, pessoas que trabalhavam expulsando demônios das pessoas. Então, alguns exorcistas judeus, quando viram o que Paulo realizou, começaram a, inclusive, se aventurar, dizendo para uma pessoa que estava oprimida, espírito maligno, te repreendo em nome de Jesus que Paulo prega, né? E aquela pessoa possuída pelo espírito maligno disse para eles, olha, nós sabemos quem é Jesus, também sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E partem para cima dos rapazes e espancam eles, rasgam a roupa deles. Aquilo causa um grande impacto na cidade e isso atrai mais pessoas ainda. E aí acontece uma coisa tremenda. Em Éfeso havia muita feitiçaria, muitos magos, muitas magias. E alguns começam a se converter. Em Atos capítulo 19 também, versículo 18 a 20, é um episódio muito interessante. Quero ler para vocês.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegavam a 50 mil denários. Irmãos, isso é algo em torno de 5 milhões de dólares hoje, só de livros queimados. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a cidade começa a ser impactada. Essa igreja se consolida, cria impacto na cidade. Só para lembrar, essa igreja foi a igreja que lá na frente, o apóstolo João também veio cuidar dela, onde provavelmente Maria, mãe de Jesus, foi ficar até a sua morte também. Mas esse impacto mexeu com as estruturas da cidade de Éfeso. Lembra que eu falei que Éfeso era chamada guardiã do templo de Diana? Pois bem, todo lugar que há muita religiosidade, há muito comércio em torno disso também. Então havia lá os ourives, os artesãos, que produziam estátuas, outros instrumentos usados para a adoração de Diana. E eles lucravam muito com isso. E quando eles viram as pessoas queimando os livros de feitiçaria, de magia, abrindo mão da divindade de Diana, um certo Demétrio, lá, um dos grandes líderes desses artesãos, reuniu a cidade e fez um protesto. Disse, olha, precisamos proibir que esse Paulo pregue, porque ele vai levar a cidade à bancarrota. Vai causar prejuízo na nossa vida aqui. Se todos começarem a abandonar Diana, e aquilo criou uma polêmica terrível na cidade, a ponto de Paulo ser perseguido, e Paulo conseguiu manter-se firme, a igreja se manteve, e durante 3 anos Paulo pregou naquele lugar. Ele foi a igreja, das igrejas que Paulo plantou, a que ele passou mais tempo. Nós sabemos que o ministério apostólico de Paulo era apostólico na essência, porque hoje muita gente se chama apóstolo como hierarquia, né? Pessoa, nada contra a pessoa ser chamada de apóstolo hoje, amém? Nós cremos que os ministérios, que eu vou citar até agora aqui daqui a pouco de Efésios 4:11, estão ativos hoje. E cremos que há um ministério apostólico, que não necessariamente precisa de um título de apóstolo, mas na sua essência é o ministério apostólico. Mas muitos apóstolos hoje se tornaram uma questão hierárquica. A pessoa é pastor, depois bispo, depois apóstolo, aí já tem patriarca, daqui a pouco semideus, enfim, 4ª pessoa da Trindade, e por aí fora vai. Mas, na verdade, não era essa a função dos apóstolos. Os apóstolos eram pessoas que plantavam igrejas, lançavam fundamentos. Paulo era um deles, que iam para os lugares, lançavam os fundamentos, e eles trabalhavam durante um período formando líderes naquele lugar, líderes locais. Depois que eles consolidavam esses líderes, eles iam embora para outro lugar, começar o seu trabalho. E foi assim que Paulo trabalhou. Mas nos lugares que Paulo ia, ele ficava pouco tempo. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas em Éfeso ele ficou quase 3 anos. E quando ele vai embora de Éfeso, essa igreja era tão linda, gente. Então era uma igreja marcada por algumas características muito fortes. Paulo formou líderes excelentes ali. E quando Paulo teve que ir embora, porque ele desejava ir a Jerusalém, ele tinha um desejo pleno de estar em Roma. Ele iria para Roma, só que de uma forma inesperada. Ele foi para Roma preso, para morrer depois de 2 anos. Mas ele vai para Jerusalém na intenção de ir para Roma. E há um texto que eu vou ler para vocês, é um texto extenso, me perdoem. Há textos na Bíblia, gente. Vocês devem ter também assim, suas predileções, certamente, né? Aqueles textos que você ama muito. Tem textos que quando eu leio, sempre que eu leio, eu me emociono muito. E um desses é esse aqui, Atos capítulo 20, dos versículos 18 a 38. Acontece o seguinte, Paulo vai próximo a Éfeso e se encontra com os líderes de Éfeso para se despedir deles, porque ele vai embora e logo depois ele sabe que não voltaria mais a Éfeso. Olha que texto lindo, gente. Que igreja é essa? Que liderança é essa? Atos 20, 18 a 38. Diz assim: E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Não é uma cena linda, gente? Pensa bem, que final de ministério é esse? Que honra poder encerrar uma jornada numa igreja dizendo tudo que Paulo disse aqui em paz. Essa igreja que estamos falando, que o Senhor disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Essa igreja onde Paulo, com toda humildade, com lágrimas e com provações, trabalhou. Um ministério não feito de glamour, mas de lágrimas. Gente que chora pelas ovelhas. Gente que passa provações, que tem humildade de saber que é apenas um servo. De alguém que diz, jamais deixei de anunciar o que foi proveitoso. Não alguém que pregou um evangelho barateado para poder ser aceito pelas pessoas, mas pregava o que era proveitoso. E não fazia isso só publicamente, mas de casa em casa, como um pastor faz, cuidando das pessoas, indo às casas, começando pequenos núcleos nas casas, que depois tornariam a igreja de Éfeso. E outra coisa importante, pregando tanto a judeus como a gregos. Não havia distinção, não havia divisão naquele lugar. Judeus e gregos sentavam no mesmo ambiente para cultuar o Senhor. E ele também dizia a eles a importância do arrependimento. Uma igreja que entendia a importância de arrepender-se. Agora esse Paulo vai embora não porque tem uma ambição nova, porque tem um desafio novo pela frente, ou porque tem um projeto mais bem sucedido em outro lugar, mas porque ele é impelido pelo Espírito. Paulo não sairia dali. Paulo estava confortável ali. Impelia quando alguém empurra você à força, sabe? Você não quer e a pessoa te empurra. O Espírito Santo empurra Paulo. E ele diz o seguinte, eu não sei para onde eu vou, mas de uma coisa eu sei. O Espírito Santo, olha gente, que coisa, me assegura que para onde eu for, haverá prisões e sofrimentos. Assim, é muito diferente da proposta que alguns transformaram a carreira ministerial numa carreira profissional bem-sucedida, pensando no futuro. Ele fala, a única coisa que eu sei é que o que me espera são prisões e sofrimentos. Esse Paulo diz, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Olha que coisa preciosa. Uma igreja onde o pastor daquela igreja tinha consciência limpa, que não tinha nenhum peso pelo sangue deles, porque anunciou todo o plano de Deus para aquela igreja. A igreja não pode viver departamentalizando a pregação do evangelho, escolhendo suas prioridades, mas pregando todo o evangelho. Depois ele fala, cuidem de vocês mesmos, se cuidem, não se percam, ao mesmo tempo que cuidam do rebanho. Mas ele avisa, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Outra consciência de Paulo é dizer, de ninguém cobicei prata nem roupas. A consciência que Paulo tinha da integridade do caráter dele. Pelo contrário, ele fala, eu trabalhei para não ser pesado a nenhum de vocês. E até os que estavam comigo também trabalhavam para não ser pesados. E ele alerta uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, que parece pregação socialista ou pregação social. Socorram os necessitados. A igreja tem que cuidar dos pobres. Sempre foi essa prioridade. Aliás, quando Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem missionária, ele registra isso
na carta aos Gálatas, ele vai a Jerusalém se encontrar com as colunas da igreja, os principais apóstolos, e a palavra dos principais apóstolos para Paulo e Barnabé é: não se esqueçam dos mais pobres. E Paulo diz: nós fizemos isso diligentemente. Essa consciência que Paulo tinha, essa convicção que Paulo tinha, fazia dele um homem que sabia o que estava fazendo. Paulo tinha consciência da sua pregação. Esse Paulo, quando vai embora, causa dor na igreja. Há um choro, há um pranto. Eles se ajoelham para orar, que não era muito comum para os judeus. Os judeus costumam orar em pé, se ajoelham para orar. E é um grande pranto e um grande choro, porque esse apóstolo está indo embora. É dessa igreja que Jesus falou: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Com uma igreja como essa, em poucas décadas, gente. Isso aqui Paulo realiza isso no começo do seu ministério. E talvez aí, 30 anos depois, no máximo 40 anos, essa igreja já havia abandonado o seu primeiro amor. Essa igreja tem algumas características, uma delas que eu amo era o senso de unidade. Nessa igreja, gregos e judeus sentavam juntos. Os que pensavam diferentes, os que tinham um background, uma história, um arcabouço diferente, os que tinham uma perspectiva de vida diferente, mas por causa do evangelho estavam juntos sem divisão. Inclusive na carta que Paulo escreve a essa igreja, quando Paulo está agora encarcerado em Roma, depois que ele sai dali, ele vai para Jerusalém, ele enfrenta uma prisão, vai parar em Roma, já preso em Roma, já perto da sua morte, ele escreve uma carta a essa bela igreja. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que Paulo diz: vocês aprenderam sobre isso. Vocês aprenderam a cuidar uns dos outros, a serem um só. Então, se esforcem para isso. Porque a unidade, gente, não acontece por osmose. Unidade não é uniformidade, não é todos sermos iguais. Unidade é a capacidade dos diferentes sentarem à mesma mesa, respeitando-se mutuamente. Unidade é quando eu passo a entender que o sentimento do outro é mais importante que o meu próprio sentimento. E por isso eu me empenho para estar ligado a ele. Então Paulo diz: se esforcem para manter esse vínculo, lutem por isso. Não percam essa perspectiva, façam tudo para preservar a unidade. No versículo 11, do mesmo capítulo 4, até o versículo 14, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nessa carta, agora Paulo fala para eles: não esqueçam a unidade que formou vocês. Não esqueçam que Deus deu a vocês, o próprio Cristo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós sabemos que esse texto pode ser observado, esse Efésios 4:11, primeiro num olhar mais amplo, mais completo, mais holístico, mais total, apontando como a igreja é. Toda igreja é apostólica, e porque apostólica é profética. E porque ela é apostólica e profética, ela evangeliza, ela pastoreia e ela forma uma cultura ensinando. Esse é o olhar total da igreja. Mas eu creio também que Paulo está falando de especificidades de dons ministeriais dados por Jesus. Então o Senhor deu à igreja pessoas que têm mais uma pegada apostólica, outros mais proféticos, outros mais no evangelismo, outros mais no pastoreio e outros no ensino. E às vezes os pastores e mestres são a mesma pessoa. Do que ele está falando? Deus deu a vocês pessoas diferentes, que fluem diferentes. Não disputem entre vocês. Usem isso, ele falou, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Usem isso para trabalhar a unidade. E o sinal desse aperfeiçoamento é quando nos tornarmos tão maduros como Cristo foi maduro. A maturidade da pessoa de Jesus é a maturidade esperada pela igreja. Essa é a igreja de Éfeso. Essa é a igreja que o Senhor tanto amou e que depois Paulo prepara. E nessa carta ainda aos Efésios, já preocupados talvez com aqueles lobos vorazes que ele falou, que já começavam a se infiltrar, ele fala, não esqueçam disso. No capítulo 5 ele fala da vida comum, sejam bons
esposos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bons patrões, bons empregados, sejam cidadãos de bem, cumpram o seu dever. E no capítulo 6 ele fala de algo mais pesado. Fiquem ligados, porque a luta de vocês não é qualquer luta, é contra principados e potestades. É bom lembrar que essa igreja, essa cidade, era a cidade guardiã do templo de Diana. Uma cidade cheia de magia e feitiçaria. E que foi impactada pela pregação do evangelho. Vocês acham que Satanás e seus demônios iam assistir de palco e aplaudir o movimento da igreja? Com certeza haveria ataque. E o ataque é por dentro. O ataque é causando divisão. É dividindo o corpo. Por isso Paulo, no final da sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 12 e 13, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa era a igreja de Éfeso, que entendia que havia uma batalha sendo travada. Quando Jesus escreve uma carta, que foi a carta de origem da nossa reflexão, no Apocalipse, à igreja de Éfeso, ele também elogia essa igreja porque eles não aceitavam a obra dos nicolaítas. Nicolaítas, de acordo com a maioria dos teólogos, eram uma espécie de mestres que ensinavam que não precisava guardar uma vida santa, podia ter uma vida mundana, podiam, inclusive, se alimentar dos alimentos sacrificados aos ídolos, ter uma vida de pecado, principalmente na área da sexualidade. Então havia um cuidado nessa igreja, porque geralmente Satanás, nosso adversário nessa batalha espiritual, sabe que, como ele fez com Balaão, ele sabe que não tem como atacar a igreja frontalmente, que ele sabe que a igreja pertence ao Senhor, mas se ele consegue infiltrar entre nós práticas mundanas, se nós nos misturamos com o mundo, nós abrimos espaços para que esse ataque nos atinja nossos filhos, atinja a próxima geração. Está aqui tudo bem, irmãos? Estão acompanhando? Amém? Então essa é a igreja. É essa igreja que estamos falando, que é um sinal para a igreja brasileira dos nossos dias. Uma igreja que nasce embaixo de muita autoridade, de poder, vendo unidade e milagres. Eu quero enfatizar aqui algumas características dessa igreja em Éfeso que lembram um pouco o começo da igreja evangélica no Brasil. Primeiro, assim como Éfeso, nós fomos alcançados por missionários. Paulo chega lá para evangelizar. Nós também fomos. Nós somos uma igreja forte no Brasil hoje, porque pessoas pagaram preço com a sua própria vida para trazer o evangelho para cá. Nós às vezes esquecemos disso. A Praia Vermelha é chamada Praia Vermelha pelo sangue dos huguenotes sacrificados ali que traziam a pregação do evangelho. Nossa região aqui de Mesquita, acho 1530 ou 1560, não lembro a data exata agora, um grupo da tribo dos Jacutingas foi dizimada, junto com missionários que estavam plantando a colônia protestante aqui nessa região. Muita gente morreu para pregar o evangelho. Missionários que vieram para cá, abrindo mão da sua cidade, do seu conforto, para conhecer uma língua que não conheciam, num país atrasado como o nosso, e foram perseguidos e morreram. Nós só estamos aqui porque missões foram feitas. Outra coisa importante, assim como lá Deus usou Apolo, um inexperiente, para pregar, nossa igreja foi marcada no início por pregadores inexperientes. A igreja brasileira chegou onde chegou, porque pregadores cheios da graça de Deus, sem muita experiência, sem muita teologia, gente que não se completava com a pregação, gente que não se tornava pesada ao povo, pregadores, gente simples. Nós somos formados por pessoas simples. Muitos de nós viemos de igrejas que os pastores eram serventes de obras, pedreiros, trabalhavam no comércio. Eu fui criado na boa e querida Assembleia de Deus. Eu conheci o Evangelho aos 11 anos de idade. Eu cansei de ver líderes de congregação chegando do trabalho da obra, todo sujo de cimento, ir para o banheirinho do lado, tomar um banho, botar o seu terninho quadriculado, sua roupinha simples e assumir o púlpito para pregar. Nós somos formados pregadores eloquentes que não tinham muita filosofia ou teologia, que muitas vezes não pregavam com muita eloquência, repetiam a mesma mensagem várias vezes, mas eram homens rêprobos, homens íntegros, homens que tinham a vida no altar de Deus, homens que viviam na simplicidade, que tinham orgulho de falar, esse aqui é o meu pastor. Homens comuns, do povo, que pregavam o evangelho. Foi assim que a igreja brasileira nasceu. Nós vivemos tempos de tremendo avivamento nesse país, de muitas manifestações do Espírito Santo.
assim como aconteceu em Éfeso. Nós vivemos milagres nesse país. Pessoas sendo curadas, o derramado do Espírito Santo. Nós vivemos milagres em profusão nesse país aqui. Essa igreja nasceu embaixo do poder do Espírito Santo. Olhar para a história da igreja evangélica no Brasil é olhar uma igreja que dependia única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, que ela não tinha muito equipamento, não tinha muito qualidade de som, não tinha pastores formados em teologia, a maioria deles, não tínhamos apoio da mídia, não tínhamos apoio político, não tínhamos nada disso. Tínhamos igrejas humildes, fervorosas, que oravam a noite inteira com vigílias onde o Espírito Santo se manifestava. Alguém lembra disso aqui, gente? Quem está no Evangelho há mais de 30 anos, pelo menos, ou 40 anos, sabe do que eu estou falando. O avivamento que o Brasil trouxe produziu muito quebrantamento, gente. Muita confissão de pecado. Muita gente que publicamente confessava pecado, como em Éfeso. As igrejas nasciam nas casas, como Paulo fez de casa em casa. Aliás, se há um DNA da igreja brasileira, é essa característica de nascer nas casas. Eu mesmo sou fruto disso, já contei aqui algumas vezes. Quando conheci o Senhor Jesus, meus 11 anos de idade, em Irajá, foi quando alguém decidiu pregar para a minha família. E alguém colocou um grupo na minha casa orar por nós. Nos mudamos para Padre Miguel quando eu tinha 12, 13 anos, 2 anos depois, 13 anos, longe da nossa congregação, íamos de ônibus para a igreja e o pastor colocou um ponto de pregação no nosso apartamento. Um apartamento simples, da Coab, antiga Seab, né? O Coab, não lembro agora qual dos dois, bloco de apartamento, não era condomínio é coisa chique, chamava em bloco de apartamento. Já contei isso aqui algumas vezes, mas é bom lembrar disso. Eu nunca vou esquecer disso. Eu não quero esquecer como tudo começou. Quando fomos morar naquele apartamento pequeno, naquele bloco que tinham 4 apartamentos por andar, em 5 andares, eram 20 apartamentos, a única família evangélica era nossa. E quando eu saí dali, quando me casei em 89, em todos os apartamentos tinha pelo menos uma pessoa convertida. E às vezes toda a família, fruto da minha mãe, que de casa em casa evangelizando, pregando, expulsando demônios. Começamos um pequeno culto numa sala pequena de um apartamento desse tipo, eu não lembro a medida da sala, uma sala pequena. Começou com a nossa família, daqui a pouco eram 20, 30, 40, 50 pessoas. O apartamento virou igreja, a cozinha era a cozinha da igreja, os quartos eram o ministério infantil. Toda quinta-feira, depois domingo de manhã, depois compramos um terreno, construímos uma igreja, assim que a igreja nascia. Era dessa forma, nas casas. Isso era Éfeso. Isso era a igreja brasileira. Esse era o nosso DNA. Nós aprendemos com o nosso amigo pastor Paulo Borges Júnior, um pouco mais a história do Robert Calley, o escocês, médico que veio ao Brasil, período imperial. E foi o cara que plantou a primeira igreja genuinamente brasileira. Que havia igrejas evangélicas no Brasil, mas todas missões estrangeiras. Então os ingleses pregavam para os ingleses, os americanos para os americanos, os suecos para os suecos, os alemães para os alemães. Mas Calley chega aqui no Brasil como médico, professor, compra uma casa em Petrópolis, começa aqui em Guapimirim, depois sobe para Petrópolis e começa um movimento chamado Igreja Evangélica Fluminense. Depois vira a ser Igreja Congregacional. E esse foi o primeiro cara que chamou leigos brasileiros para pregar nos cultos, mulheres para pregar nos cultos, através da escola bíblica dominical. E assim que as igrejas nasciam, pessoas simples, gente comum, que ia nas casas, começava um trabalho na casa, crescia e se tornava uma igreja. Essa igreja também abalou o ambiente da feitiçaria. Quantos feiticeiros se converteram, quantas pessoas envolvidas com magias, havia confissões, havia perdão, havia quebrantamento. Essa igreja também abalou as estruturas do poder da nação, sem nenhuma dependência política. Não tinha força política, não tinha força midiática, mas tinha poder do Espírito Santo, gente. Assim como Éfeso fez, a igreja do Brasil abalou a estrutura do país, tendo uma pregação bíblica e cristocêntrica, vivendo só o Evangelho. Assim como em Éfeso, nós não tínhamos separação. Estamos preocupados se alguém de direita ou de esquerda, se era Bolsonaro ou Lula, isso nem importava para a gente. Se a pessoa tinha cultura ou não tinha cultura, a gente queria estar junto, a gente queria cultuar o Senhor, a gente queria chorar juntos. Nós simplesmente celebrávamos o Senhor, porque nós sabíamos que o poder que regia o país era o Senhor, muito mais que a política. A política é importante sim, mas nós temos convicção, nós sabemos que a política é importante.
Mas nós tínhamos convicção que quem governava o Brasil era Jesus. Então o Senhor ia cuidar dela quando nós orássemos pela nação, quando nós cristãos vivêssemos o evangelho integral, fôssemos íntegros, não que fôssemos apolíticos, talvez até fomos apolíticos por um tempo, mas era mais do que isso. Havia uma convicção plena em nós, no começo da igreja brasileira, que nós não precisávamos nos incomodar demais com a questão política. Não é desprezar a política, mas nós não gastávamos tempo em nossos cultos falando sobre isso. Mas foi assim no começo. Houve um tempo assim. Você pensa que não? Houve um tempo. A gente não se incomodava com isso. Ninguém subia aos púlpitos para pregar sobre política. Ninguém falava sobre isso. A igreja vivia o evangelho. Puro e simples. Pregava o evangelho. Gente simples, como eu falei, mas que foi minando a estrutura da nação. Quando aqueles que eram drogados, alcoolizados. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui. Eu gosto sempre de citar isso aqui. Uma honra à Igreja Assembleia de Deus. Anos 40 a 70... foi um período de grande êxodo nordestino para o Brasil. Os nordestinos que vinham para cá, vinham trabalhar muitas vezes na construção civil, como porteiro de prédio. Era o Severino, era o Chico, era o Bill, era o Raimundinho, era o Paraíba, o Baiano. Iam morar muitas vezes nas favelas. Eu falo isso sem nenhum tipo de xenofobia, porque eu sou cearense, e me orgulho de ser cearense. Mas era a realidade de muitos de nós, nosso povo nordestino. E aqueles que vinham para cá eram ignorados pela sociedade carioca. Havia muito desprezo. Aqui havia muita xenofobia com o nordestino. E esse povo sofredor encontrou na Assembleia de Deus acolhimento. Que até por tempo fizeram uma brincadeira quando acharam a parte escura da lua, né? Acharam a Assembleia de Deus lá dentro. Porque era assim antigamente, em qualquer lugar que você ia tinha uma Assembleia de Deus. Morro, favela, essas pequenas congregações da Assembleia de Deus fez uma coisa que nenhuma denominação antiga fazia. Que as igrejas, com todo respeito, batista, presbiteriana, congregacional, metodista, os pastores eram pessoas bem letradas, capacitadas. O que a Assembleia de Deus fez? Pegou o Severino, o pedreiro, e colocou como auxiliar de trabalho, como obreiro, como diácono, como pastor. Gente simples pregando, gente que mudou, que não foi para o tráfico de droga, porque a igreja restaurou essas pessoas. Sem nenhum poder político. Sem nenhum poder midiático. Só dependência do Espírito Santo. Quando o Senhor denuncia a igreja em Éfeso, que ela abandonou o primeiro amor, é possível que ela tenha perdido alguma dessas características que acabamos de citar aqui agora. Eu vou repetir. Quando o Senhor denuncia que Éfeso perdeu o primeiro amor, é bem possível que ela tenha perdido alguma dessas características que eu acabei de falar aqui agora. Eu lamento, irmãos, que parece que nós, como igreja brasileira, perdemos também. Por isso será um sinal para hoje. Uma igreja que nasceu com missionários, investe muito pouco em missões hoje em dia. O Brasil passou por um período de prosperidade, gente. Isso é inegável, nas últimas décadas. As igrejas antes acanhadas, em favelas, em pequenas salas, foram para grandes auditórios. A igreja prosperou. E para nossa desgraça, essa igreja evangélica era capaz de pagar 30, 40 mil, 50 mil para um artista, não investia quase nenhum centavo em missões. Todos os movimentos, eu falo isso com toda honestidade, sem querer ser arrogante, mas todos os movimentos eclesiológicos das últimas décadas, G12, M12, Igreja com Propósito, MDA, são maravilhosos, mas a maioria deles ignoraram missões transculturais. Porque o importante é conquistar a sua região. Nós esquecemos missionários que estão no Oriente Médio, na África Oriental, na África Central, no Oriente, no Extremo Oriente, sofrendo por causa da pregação do Evangelho e que precisam ser mantidos pela igreja livre. A igreja investiu muito pouco em missões. Essa igreja esqueceu o que Paulo falou. Cuidem dos necessitados. A igreja evangélica brasileira, infelizmente, com raríssimas exceções, faz muito pouco pelos mais pobres. Nós nos orgulhamos dos nossos cultos luxuosos, nossa bela estrutura. Dizemos, não, isso é importante, que é para que o nome de Deus seja glorificado com a nossa estrutura. Nada vai glorificar mais o nome de Deus do que um faminto sendo alimentado pela igreja. Nada vai glorificar mais o nome de Deus do que cuidarmos dos necessitados. Inclusive, dando a eles ensinamento. Vai começar agora com uma escola de economia por lá. Que coisa linda, eles poderem pegar casais e ensinar como é que cuida da sua finança. Isso é responsabilidade. Mas a igreja parece que perdeu isso. Não temos mais pregadores simples. Eu não sou hipócrita, eu sou uma pessoa que tem algum preparo também. Sei que eu estou batendo em mim mesmo. Eu não sou mais o garoto que eu fui com 13, 14 anos que pregava só do que vinha na minha cabeça em oração. Depois eu fiz teologia, me preparei, fiz psicologia, fiz mestrado. Ok, do que adianta toda essa cultura se não houver a unção do Espírito Santo?
Nós hoje estamos cercados de pregadores que pregam muito bem, mas suas pregações mais parecem sessão de coach ou autoajuda. Nós tínhamos o Paulo de Éfeso e tínhamos outros lá atrás, que eram gente simples, que pregavam vivendo do Evangelho. E agora nos acostumamos com a ostentação e lobos devoradores invadiram a igreja. Assim como em Éfeso. Lá em Éfeso, o Espírito Santo operava milagres. Aqui no Brasil também. Mas parece que apagamos o Espírito. Nós não dependemos, como a pastora Carla falou ontem na consagração, nós passamos a acreditar que não dependemos mais do Espírito Santo. Temos boa performance, boa música, boas estratégias, boa metodologia. O que aconteceu, irmãos? Por que cessaram os milagres? Eu sei que talvez haja uma explicação lógica para alguns que dizem, eu também penso dessa forma, onde há mais necessidade, a manifestação de milagres é maior, e o povo está muito na infância da fé, e hoje nós estamos com lutas mais na área mental e lógica, mas por que cessaram totalmente os milagres? O que aconteceu conosco? Lá em Éfeso e aqui no Brasil, as pessoas confessavam pecados publicamente, se humilhavam. Nós perdemos o temor, irmãos. O pecado agora é tratado como transtorno psicológico. Nós saímos de um ambiente de um extremo desprezo pela psicologia. Eu falo isso em paz, porque eu sou psicólogo, como eu falei, e mestre nessa área. Mas a impressão que eu tenho é que saímos de um extremo de menosprezar a psicologia para agora psicologizar tudo. Nós não queremos mais em atuação maligna, em demônios atuando. Não queremos mais que é importante confessar pecados e abandonar pecados. E nós passamos a tratar pecado como um transtorno psicológico. E as pregações têm feito isso. De fato, nasceu a religião da psicologia, que governa a vida das pessoas hoje em dia. Isso é muito sério. Não há mais quebrantamento, não há mais arrependimento, não há mais confissão. Por outro lado, as pessoas não confessam também e não confiam mais nas pessoas. Não há mais um ambiente de confiança nas igrejas, onde um pode abrir o coração para o outro, porque nos tornamos estranhos que vêm assistir um evento, um espetáculo, um show. Igreja não é espetáculo, isso aqui é família, onde todos se responsabilizam. Você não está aqui como plateia. Se você veio para o espetáculo, veio para o lugar errado. Há lugares que falam melhor do que aqui, que tem pregação melhor do que aqui, que tem música melhor do que aqui, embora que os músicos façam o melhor que podem fazer. Aqui é família, onde todos se responsabilizam, onde uns cuidam dos outros, onde um confessa para o outro seu pecado, porque sabe que tem um irmão que não vai julgá-lo, mas vai acolher esse irmão. Mas a gente diz, não, pastor, isso é impossível, a igreja não é mais assim. Isso é um fato, abandonamos o primeiro amor. As igrejas, como diz Paulo, nasciam de casa em casa. Nós deixamos de plantar igrejas para abrir igrejas, como quem abre farmácia ou padaria, ou comércio. Não mais o cheiro da casa. Cada vez mais parecido com tudo, o mesmo auditório, o mesmo espetáculo. Não tem mais a peculiaridade de cada casa, sabe? Que tem que ser improvisado o tipo de culto. Você pode achar que eu estou sendo romântico demais e pensando só no passado, mas a gente precisa pensar sobre isso. Já que a palavra é, vocês abandonaram o seu primeiro amor. A igreja em Éfeso, no Brasil, venceu muito a feitiçaria. Nossos jovens hoje estão ligados à feitiçaria. Eu estou embasbacado, assustado com quantos jovens nossos estão, jovens nossos, ligados à feitiçaria. Sabe onde? Nos jogos eletrônicos, nos mangás, nos desenhos, cercados de feitiçaria e magia, sob o pretexto que é cultura. Nossos jovens, eu falo isso também como quem senta em consultório psicológico. Como também fala aqui na área da ciência. Nossos jovens estão adoecidos mentalmente pelo excesso de informações nas redes sociais, internet, em sites. A quantidade de jovens praticando violência é estimulado por comunidades. Não somente na deep web, na internet mais pesada, mas até na internet aberta. Programas, filmes, desenhos que são verdadeiras aulas de magia e feitiçaria. Não, mas é só cultura. Não é cultura. Se eu for visto como retrógrado por causa disso, então me rotulem como retrógrado. Muito da cultura hoje está demonizada assim. Há claros ensinos de demônios em desenhos animados, em filmes, em programas, em séries. Nossos filhos são aficionados por isso. Uma igreja que lutou contra a feitiçaria, hoje aceita a feitiçaria como cultura, simplesmente.
A igreja nunca teve poder político, hoje tem. Tem poder político, midiático, econômico. Mas para ter esse poder, perdemos a autoridade. Aquela igreja que antigamente crescia só na dependência do Espírito Santo, começou a ser cortejada pela política. Lá atrás, há 30 anos atrás, quando os primeiros vereadores começaram a entrar nas igrejas, fazer campanha, era uma coisa pequena, pequeno vereador entregando seu santinho no final do culto. Era o vereador do bairro que ajudava o bairro e pedia, pastor, eu posso dar uma pequena palavra aí? Até chegar os deputados federais, estaduais, senadores, candidatos a presidente, governadores, que sobem nossos púlpitos, recitam textos bíblicos e se pintam de cristãos quando não são. Nós perdemos a autoridade profética. Não podemos mais denunciar essas pessoas porque estamos vendidos para eles. Porque recebemos favores. Igreja sobrevive de dízimo e oferta. Não depende de valor governamental. A igreja está aqui para servir a cidade, não ser servida por ela. Nós não podemos aceitar isso como normal, irmãos. Vem uma verba específica. Não é verba, é para a saúde, é para a educação, é para quem tem necessidade de igreja, vive de dízimos e ofertas. Mas nós nos vendemos esse sistema. Porque é muito sutil. Porque isso aqui é uma batalha espiritual, gente. O mesmo espírito que agia em Éfeso age no Brasil. Eles são um país preso à feitiçaria desde o seu nascimento. Você acha que Satanás vai abrir mão disso? Pecado, a feitiçaria, a mistura com a política, arrancou o nosso primeiro amor. Mesmo aparentemente estando crescendo. E aí veio o ponto final. Assim como em Éfeso, onde gregos e judeus sentavam-se juntos, se há uma marca na igreja brasileira que eu amava, é que nós não discutíamos coisas que nos dividiam. Cada vez mais estamos divididos, irmãos. Cada vez mais estamos brigando uns com os outros. Meu coração sangra algumas vezes ao ver algumas postagens de irmãos aqui da nossa igreja, no que envolve política. Como um ofende o outro. Que pensa diferente. Como aquele que é de direita chama de esquerda de burro endemoniado, e o de esquerda chama de direita de burro endemoniado, com uma facilidade incrível, tratando entre irmãos. Por homens que a maioria deles, não estão nem aí ligando para o povo. Só estão lucupletando e ganhando dinheiro em cima disso. Um discurso de ódio que alcançou a igreja. Por favor, não me entenda mal. Você é uma pessoa livre. Tem que pensar politicamente, precisa pensar politicamente, precisa ter consciência, defender um ponto de vista, lutar pelo que você acredita. Se você acredita que o movimento mais à direita é a melhor solução, ou mais à esquerda, ou mais central, lute filosoficamente, entenda sobre isso, ok, mas não ofenda os seus irmãos. Não impeça a sentar à mesa com os diferentes e amá-los. Porque Satanás, ao fazer isso, minou a nossa força. Aliás, os poderosos sempre trabalharam dividindo. Essa é a característica de uma igreja, como em Éfeso aconteceu com o Brasil. Faz algum sentido para vocês que eu estou falando aqui, gente? Bem, se Éfeso é um sinal para nós, eu queria encerrar essa mensagem com 3 recomendações à igreja em Éfeso e também ao Brasil. Primeiro, na carta aos Efésios 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Primeiro, essa igreja do Brasil precisa ser santa novamente. Aos santos que vivem no Brasil. Santos, separados. Irmãos, Deus não mudou o seu caráter. Deus é santo. Amém? Nós não podemos aceitar que tudo bem, viver como o mundo vive. A igreja precisa fazer a diferença nesse mundo, cada um de nós. E, por favor, nós não podemos cair no velho vício de institucionalizar responsabilidades que são pessoais. Eu e você precisamos ter uma vida santa. As pessoas precisam olhar para nós e pensar, ali tem alguém que se parece com Jesus. No seu caráter, no seu comportamento, na forma que ele trata o seu cônjuge, na forma que ele trata os seus filhos, na forma que ele trata os seus pais, na forma que ele faz negócios, na forma que ele trata os seus vizinhos, na forma que ele lida com os diferentes. As pessoas têm que olhar para um grupo de santos que são separados, são diferentes do mundo, não igual ao mundo. Não podemos achar que é normal nossas celebridades evangélicas viverem como o mundo vive. Não pode ser normal, gente. Santos
e fiéis. Gente fiel. Gente que paga o preço pela fidelidade. Às vezes, para você ser fiel ao que você crê, você vai perder emprego, vai perder amigos, vai perder reputação. Mas o fiel não vive de circunstâncias. Porque no final de tudo, irmãos, no final de tudo eu tenho consciência de uma coisa no meu coração. Quando a minha jornada acabar, quando o Senhor me chamar de volta para sua casa, eu vou estar diante dele. Eu estou há 31 anos pastoreando. Há pelo menos 40 anos liderando pessoas, cuidando de gente na igreja. Eu tenho uma convicção no meu espírito. Quando eu estiver diante dele, eu não vou ser julgado pelo resultado que eu tive, mas por quanto eu fui fiel ao meu chamado. Seja fiel. Fidelidade não é garantia que vai dar tudo certo para você. Talvez você pague um preço caro por causa disso. Paga-se um preço para ser fiel, mas seja fiel. Santos e fiéis que estão em Éfeso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus, estejam com vocês. Então que a graça esteja sobre nós, irmãos. Sejamos mais graciosos, irmãos. Essa palavra graça, eu achei ela tão rica. Eu lembro de um livro que lemos há um tempão aí, Patrícia, eu não lembro nem qual livro mais agora. O autor falava sobre a palavra graça, caris, lembra disso? Vocês vão lembrar disso? Ele falava caris, os gregos diziam quando viam um belo pássaro cantando, quando viam um rio, graça é uma coisa, que graça, que coisa graciosa. Isso era graça. Nós não podemos perder essa graça da vida, gente. Sermos mais graciosos uns com os outros, mais graciosos com nós mesmos. Você vai errar algumas vezes, muitas vezes. Teu irmão vai errar contigo, seja mais gracioso. Para de ser tão julgador. Viva mais graça. Graça e paz. Que haja essa paz, a graça do Pai que nos ama. E a graça do Senhor que cuida das nossas vidas. A paz do Senhor que cuida das nossas vidas tem que estar sobre nós. Segunda mensagem, para encerrar aqui, que o Senhor dá à igreja em Éfeso, eu quero repetir para o Brasil. É Apocalipse 2, capítulo 5, a parte A. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Será que ao ouvir o que falamos aqui agora, nessa parte da mensagem, contando tudo que houve em Éfeso, comparando com o que houve no Brasil, dá para a gente lembrar como foi? Você lembra realmente? Um dia no culto eu fiz isso aqui. Se pudesse lembrar o dia que o Senhor nos encontrou. Você lembra como foi? Quem você era? Você não tinha nada dessa empáfia que tem hoje. Cheio de capacitações, de títulos. Você era só um pecador perdido. Eu lembro. Nunca vou esquecer daquele menino de 10 para 11 anos, sentado numa parte do conjunto de prédios que morávamos em Irajá, enquanto a minha irmã estava na sala, tendo uma manifestação espiritual, por um espírito maligno. E eu sentado dizia, Jesus, se o Senhor existe mesmo, deixa eu te conhecer. O Rei do Universo, aquele que não cabe no espaço, ouviu a voz de um menino, dizendo, deixa eu te conhecer. E eu conheci. Eu lembro como foi isso. Eu lembro de Deus mudando a história da minha família. Eu lembro de onde eu estava e onde eu estou hoje. Lembre-se disso. Lembre. E lembre também, quando lembrar disso, tente lembrar onde foi que você caiu. Onde foi que você perdeu? Onde foi? Foi quando você começou a crescer? Foi quando você teve mais dinheiro? Foi quando você começou a ter mais fama dentro da igreja? Foi quando você começou a viver uma vida de pecado, sem se incomodar mais com o pecado? Onde foi? Onde foi que você caiu? Quando lembrar disso, arrependa-se. Irmãos, essa semana inteira de jejum que tivemos, às 6 da manhã nas nossas lives, uma das palavras que mais veio à tona foi arrependimento. Eu acredito que nós, como igreja brasileira, confundimos algumas questões. E uma delas foi a questão do arrependimento. É fato que o perdão foi liberado antes de nos arrependermos. Eu creio teologicamente que o nosso perdão não produz... Perdão, vou repetir mais uma vez. Eu creio teologicamente, minha convicção é essa, que o meu arrependimento não gera perdão. Porque se meu arrependimento produzisse perdão, o perdão seria conquista minha. O perdão foi liberado antes da queda. Mas o arrependimento me conecta com o perdão liberado. Porque o arrependimento é o reconhecimento
O arrependimento é o reconhecimento de que eu não consigo resolver sozinho. E que o perdão que já foi liberado deve ser aceito. Você entende isso? Agora, quando eu vivo a vida de prática de pecado, eu digo, não, o perdão já foi liberado, então não tem problema. Eu esqueci completamente o que é a graça. Então, que Deus nos leve a um lugar de arrependimento, de metanoia, de dar minha volta. Arrependa-se. E o que faz que tenhamos convicção que foi arrependimento e não remorso é o que vem a seguir. Há um jogo de palavras no grego, eu não sou nem especialista em grego, quero repetir mais uma vez isso aqui, mas que é bem interessante. A palavra usada para arrependimento era metanoia. Mas é uma palavra próxima a essa, que foi traduzida como arrependimento em algumas Bíblias, mas de fato é remorso, é metamelomai. O que é metamelomai? Foi o que Judas teve quando descobriu que Jesus foi condenado. Ele, movido de remorso, tentou resolver a sua questão. Quando não resolveu, foi se enforcar. O remorso faz eu ficar sentindo, eu estou errado, mas não mudo nunca. O arrependimento faz o que Pedro fez. Olhar nos olhos de Jesus e falar, o Senhor sabe tudo o que eu fiz, mas sabe que eu te amo. E vou ouvir do Senhor, então volta a apacentar as minhas ovelhas. O sinal que houve arrependimento é voltarmos às práticas das primeiras obras. Então, em nome de Jesus, irmão, muito simples a palavra de hoje. Olhando para a igreja em Éfeso, olhando tudo que Deus fez naquela igreja, e que em poucas décadas perdeu o seu primeiro amor, e o conselho era, volte a praticar as primeiras obras. Olhando para a igreja no Brasil, que viveu tantos milagres sobrenaturais, sem nenhuma intervenção humana, e chegar onde chegou hoje, misturada com a política, com o pecado, com a pregação confusa. O conselho de Jesus é o mesmo, volte à prática das primeiras obras. E a última palavra de Jesus para a igreja em Éfeso e para o Brasil é Apocalipse 2, capítulo 7, versículo A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja brasileira, ouça. Já falamos aqui que esse ouvido para ouvir não é o ouvido humano, formado de tímpanos e outros equipamentos que nos ajudem a absorver a sensação do som que vem do ambiente, com as suas vibrações, e persegue um caminho de conexões neuronais, sinapses, até o cérebro, para dar sentido ao que ouvimos. Mas é um ouvido espiritual, que só tem quem nasceu de novo. Se o Espírito Santo gerou em você uma nova natureza, esse ouvido pode ouvir. Mas ele fala, quem tem ouvidos, ouça. É uma ordem, que eu posso ter ouvidos e não querer ouvir. Como Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, estão com comichões nos ouvidos e não conseguem ouvir. Eu sei que vocês, jovens, estão me ouvindo aqui nessa manhã, têm sido invadidos por muito ataque do inferno. Quando eu citei aqui a questão da feitiçaria, eu tenho plena convicção que essa geração tem sido terrivelmente atacada por magia, em coisas inofensivas. E, por favor, não é aqui uma pessoa ignorante ou ingênua, é alguém que entende um pouco de ciência neuronal. Eu sei que não é tão simples assim. Satanás usa essas ondas neuronais para aprisionar pessoas, através de magia e de feitiçaria, e de muita lógica. Os demônios que atuam hoje estão no mundo da lógica. Então, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos espirituais e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Em nome de Jesus, podemos crer nisso? Feche seus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, como igreja brasileira, nos arrependemos. Que ao olharmos para a igreja em Éfeso, Senhor, verdadeiramente, observemos em Éfeso um sinal para a nossa igreja hoje. Obrigado pela honra que o Senhor me deu. Já está há quase 50 anos caminhando na igreja evangélica no Brasil, Senhor. O Senhor me permitiu estar em algumas mesas de muita notoriedade, Senhor, de gente muito importante no meio evangélico. O Senhor me permitiu conhecer muita coisa, Senhor. E pela Tua graça, só pela Tua graça, um dia o Senhor abriu meus olhos para dizer, não pise nesse solo. Eu amo a igreja, Senhor. Eu amo a igreja.
Eu amo o ambiente da igreja. Esse ambiente me restaurou, Senhor. Foi aqui no ambiente da igreja que eu fui entender o que é paternidade, Senhor. Meu pobre pai, na vida dele simples e rude, não sabia ser pai. Mas eu aprendi com homens da igreja, homens sérios. Aqui eu aprendi o que é ser marido, Senhor, ser família. Aqui eu cresci de um menino pobre a estudar, a me formar. Aqui eu fui estimulado a conhecer países do mundo inteiro, Senhor, a viajar. Aqui eu criei amigos, Senhor, que são amigos há 30, 40 anos. Que a gente come o pão junto, que a gente chora junto. Deus, como a igreja é preciosa. Muito obrigado pela existência da igreja no Brasil, Senhor. Mas também é triste ver como a igreja foi se perdendo, Senhor. Como a igreja foi se afastando. Acompanhar essa linha do tempo, para mim, tem hora que dá uma dor, Senhor. Dá uma dor. Porque nunca fomos tão poderosos como somos hoje. Nunca fomos tão influentes, mas ao mesmo tempo estamos como sal pisado pelos homens, Senhor. Como é triste ver a vergonha nas redes sociais de gente mal intencionada que se locupleta com o evangelho, falsos profetas, prognosticadores, vendendo suas profecias, e as pessoas embarcando nisso, Senhor. Homens vivendo a vida de ostentação, que deixaria qualquer um ruborizado, mas achamos normal. Homens que são pastores vivendo como milionários, Senhor, vivendo uma vida de ostentação absurda, de pecados que nós nos acostumamos com isso. O fulano tal está no segundo amante, terceiro amante, fulano tal está no quinto casamento, e para nós virou normal isso. Como isso aconteceu conosco, Senhor? Como, Senhor? Como, Senhor? Então eu peço humildemente que o Senhor nos ajude a ouvir Tua voz hoje, para que nós possamos voltar de fato ao primeiro amor, Senhor. Assim como o Senhor falou com Éfeso, fala com a igreja brasileira hoje. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu queria que você, com Deus, agora tirasse um tempo de arrependimento. Disse: Senhor, eu me perdi no meio do caminho. Eu quero voltar, Senhor. Senhora Carla. Tenha o seu tempo com Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu estou aqui para dar uma advertência aos irmãos, porque pode parecer que essa palavra do pastor é só uma pregação, é só uma palavra. O pastor tem uma maneira muito polida de falar, muito didática, né, muito explicativa, mas eu gostaria de anunciar para os irmãos que de um tempo para cá Deus tem falado gravemente com a nossa comunidade, tá? Deus tem falado de maneira solene sobre práticas de pecado e de feitiçaria no nosso meio. Feitiçaria não é só você ir lá no centro de macumba. A feitiçaria, ela tem muitas vertentes, inclusive a rebelião. Quando você conscientemente se rebela contra a vontade de Deus, quando você conscientemente se envolve com o ocultismo na música, no cinema, nas séries, na televisão, na cultura, você está abrindo portas na sua casa, na sua vida, para a feitiçaria. E Satanás tem nos enganado quando nós achamos que a cultura é neutra. Irmãos, a cultura não é neutra. Se a cultura não está servindo a Deus, ela está servindo a Satanás. E nós, como pais, como mães, como líderes, muitas vezes nós fomos normalizando as coisas e deixando manifestações culturais, entre aspas, entrarem na nossa casa que, na verdade, são portas de ocultismo, de feitiçaria. E nós estamos normalizando o pecado, normalizando o ocultismo, normalizando a feitiçaria nas nossas músicas. Então eu gostaria de, nessa manhã, fazer um apelo para a igreja do Senhor, para os irmãos da SEM. Ontem alguns não estiveram aqui, muitos não estiveram na consagração, muitos não estiveram na parte da noite, muitos não estão participando, mas durante toda essa semana, nós estamos num movimento de busca de Deus. E eu falo agora
para todos os pastores, para todos os líderes, líderes de célula, líderes dessa casa, quem está viajando. Eu estou aqui para dar uma advertência a você. Se você não entrou nas lives, nós fizemos um devocional. E durante toda essa semana, Deus expôs muitas coisas relativo à prática de pecado. Eu exorto os irmãos a que entrem nas lives que o pastor Silfarney fez no Instagram dele. E que você ouça com quebrantamento. Porque repetidas vezes o Senhor está nos advertindo que há uma geração, e eu falo agora para os jovens, para quem está diretamente envolvido na transição geracional. Deus está falando que há uma geração que perdeu a capacidade de ouvir. Porque nós estamos arrogantes, vaidosos, cheios de nós mesmos. Eu tenho recebido repetidamente o mesmo aviso de Deus, já tem algum tempo. E esse aviso envolve incapacidade de ouvir, desobediência, rebelião, feitiçaria, idolatria. Já tem algum tempo que Deus tem falado conosco que nós desviamos o nosso coração. Então eu quero exortar os irmãos que em nome de Jesus entrem nas lives, ouçam a palavra do Senhor, deixa a palavra de Deus limpar o seu coração. Jejue, ore, se humilhe na presença de Deus. Ontem nós tivemos aqui uma consagração com a palavra de Deus exposta, se humilhe. E eu quero dizer, se você ouviu essa palavra inadvertidamente, distraidamente, vai lá de novo e ouve novamente, porque é uma palavra profética. Isso não é uma pregação bonita. O pastor não está aqui pregando bonito, o Espírito de Deus está falando. E nós estamos perdendo a capacidade de ouvir o que Deus está falando. Por causa da nossa rebelião, por causa da nossa obstinação. Então volta lá, pega a palavra de Deus, ouve de novo e vai se humilhar na presença de Deus dos seus pecados. Isso é para você se jogar no chão gritando de arrependimento. Infelizmente, num culto público, nós não temos condição de fazer isso. Mas dentro do seu quarto, você pode gritar na presença de Deus, se arrepender, chorar e se humilhar. Por ter se afastado tanto do Senhor. Deus está falando repetidas vezes. Se você está aqui no altar, servindo ao Senhor, como pastor, como músico, como líder, no ministério de louvor, ou em qualquer outro serviço, conserte a sua vida. Porque Deus está falando de contaminação na casa do Senhor. Contaminação por pecado. Por não deixarmos a cultura, você se enche da cultura do mundo, se enche da música do mundo, se enche das coisas do mundo e depois sobe aqui para ministrar. O que você acha que vai sair da sua vida? Se você não está cheio do Espírito Santo, do que você está cheio? Nós precisamos nos arrepender daquilo que está saindo da nossa vida. A cultura não é neutra. Você que é músico, você que está aqui adorando ao Senhor, a cultura não é neutra, a música não é neutra. Não é, irmãos. Eu não estou falando aqui contra você ouvir alguma música, não é isso, irmãos. Mas nós vamos ter que dar conta da nossa liberdade diante de Deus. Nós não somos uma congregação que fica aqui proibindo as práticas dos irmãos. Nós nunca fizemos isso. O pastor pode falar sobre isso melhor do que eu. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos fazendo com o nosso coração? Para que nós estamos usando a liberdade que Deus nos deu? Para nos escravizar ao pecado? É para isso que nós estamos usando a nossa liberdade, meus irmãos? O Espírito de Deus está falando no nosso meio. E o que Ele está falando é que a gente pode estar fazendo ritual, fazendo culto, fazendo música bonita. E Jesus está do lado de fora da nossa vida. Essa é uma denúncia muito séria. E eu quero exortar os irmãos. Se você veio para cá, para uma festa, alegrar teu coração, amém. A gente tem muitos motivos para celebrar. Mas o Senhor está nos chamando nesse tempo para a gente chorar na presença de Deus e se arrepender dos nossos pecados. Porque é o arrependimento que vai abrir a porta para essa limpeza que Deus quer fazer. E em primeiro lugar tem que começar com os pastores.
Tem que começar com o presbitério da igreja. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Nós precisamos nos arrepender na presença de Deus. Falo aos pastores e aos presbíteros dessa igreja. Nós precisamos nos arrepender de ter normalizado tudo e de tolerar coisas que Deus não está tolerando. E eu vim aqui para pedir a oportunidade ao pastor para dar esse aviso aos irmãos. Nós precisamos nos arrepender. E se você veio para aqui inadvertidamente, procure saber o que Deus está falando. Porque nós estamos ocupados com as nossas distrações. E o diabo está usando a distração para nos roubar de ouvir a voz de Deus. O Senhor restaure a nossa audição espiritual nessa manhã, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos, que o Espírito Santo confirme isso no coração de cada um dos irmãos. Que saímos aqui com a consciência de voltar ao primeiro amor e se responsabilizar por quem nós somos. Amém? Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã. Vamos agora entregar nossas ofertas de gratidão. Queria que você me ajudasse tirando o púlpito aqui, por favor. A gente vai entregar a nossa oferta de gratidão. Uma forma de dizer muito obrigado ao Senhor pelo tempo que caminhamos juntos aqui. Pode deixar isso aqui, pode deixar. Coloca o urna aqui, Cláudio. Vamos fazer o seguinte, irmãos. A entrega da oferta, o povo vai nos ajudar aqui, não vai? No fundo aqui. A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro o colégio pastoral vai entregar a sua oferta. Depois os outros pastores virão para entregar suas ofertas. Os pastores vão ficar aqui para orar depois. Depois vamos sair, trazendo um envelope com a oferta. Vamos vir pelo corredor do meio e voltar pelo canto, tá bom? Você vai entregar um dos pastores daqui na frente, para que ele possa orar por você e pela sua família. Se você vai fazer isso através de Pix, coloca no final, ,01. Só para distinguir, porque essa oferta é uma oferta especial que a gente separa da caixa da igreja, como oferta de gratidão. A gente usa especificamente para a festa da igreja, para não confundir. Só essa parte oficial, tá? Para facilitar a entrega da sua oferta. Se for no cartão, botar 01 no final também, para a contabilidade poder acompanhar isso melhor. Amém? Queria convidar o colégio pastoral para estar comigo aqui na frente, por favor. Nossa, tem dentro aí, amor, da Bíblia. O colégio pastoral também. Enquanto o louvor está cantando, os pastores da igreja podem vir, os outros pastores. Cada casal ora com um casal, e separa um pouquinho aqui isso. Os pastores podem vir com as famílias. Amém? Não precisa ser o casal, pode ser o casal de pastores, ora por cada casal, tá certo? Amém? Vem cá também, vou ficar contigo aqui embaixo. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho luta
lutas, mas eu não desisto. Agora os irmãos podem vir. Com Vem pelo meio, coragem, por favor, sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi. Os irmãos que receberam oração, voltem para o seu lugar depois de assentados. Vamos permanecer em oração, amém, irmãos? E me Ao você receber a sua oferta, volte para o seu lugar assentado. Permaneça em oração e adoração, aguardando que todos passem por entrega da oferta, por favor. O que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, 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 recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te
e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Declare isso, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Enquanto você caminha, você declare: meu Senhor, só quero adorá-lo. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Te adoramos, Senhor, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, recebi. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo Ele é fiel. Ele não nos desampara. Se vães que me guiem em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Essa bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Declare isso com fé. Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Busca em pé, irmãos. Busca em pé e canta essa canção. Rendo a ti. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. A ti me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Irmãos, você sabe que, quando você olha para cá rapidinho, deixa eu falar uma coisa muito séria que antes de orarmos aqui. Você sabe que no começo da minha caminhada como pastor, se é uma questão difícil para eu falar, esse microfone tá legal? Ou o teu... A voz não ajuda muito não, mas acho que aqui melhora um pouco, né? Quando eu comecei a pastorear, se havia uma questão difícil para eu tratar a questão financeira. Eu vim de uma família muito simples e minha mãe era de um modelo mais rígido ainda, e dizia: meu filho, se um dia você for pastor, cuidado com o dinheiro. Isso foi tão forte na minha cabeça que me protegeu, glória a Deus por isso, para ter uma vida. Eu tenho paz em falar com a maior tranquilidade em Cristo, nesses 31 anos pastoreando, saber que não defraudei ninguém, que nunca levei vantagem em nada.
Não que o pastor não possa viver só do ministério, deve poder viver, mas eu, muito tempo no ministério, 30 anos, fui trabalhando em outras atividades, como agora eu sou já há 10 anos, 12 anos como psicólogo, clínico, outras atividades também. Mas recebo renda da igreja sem nenhum problema quanto a isso. Mas eu sempre tentei não ser pesado e tinha muito cuidado de falar disso. Aí com o tempo Deus foi me ensinando o seguinte: espera aí, você ensina as pessoas a orarem, ensina as pessoas a lerem a palavra, a terem uma vida santa, esqueceu que finanças também é importante, que dinheiro é altamente espiritual e emocional também. Então quando falamos de dinheiro nessa igreja, falamos com muita responsabilidade. Um dia alguém falou: mas vocês ficam falando de oferta como se fosse uma oferta de sacrifício. Não, essa é oferta de gratidão. Esse movimento aqui, que a gente faz desde que a igreja nasceu, há 24 anos atrás. Foi bom que o Cláudio está comigo aqui. Que nós começamos esse ministério há 24 anos atrás, nos ligando da Metodista Wesleyana. E foi de fato um passo de muita fé. Nós pastoreamos uma igreja boa, bem organizada, com quase 400 pessoas, bem estruturada. O Cláudio era funcionário da igreja, recebia salário da igreja. E a gente veio para cá para começar juntos, eu e Patrícia, ele e Deise. Sem nenhuma perspectiva humana, nenhuma expectativa humana. Não sabíamos o que ia acontecer. E nesses 24 anos eu fico pensando como Deus nos conduziu, né, para ter tranquilidade nisso aqui. Então essa oferta não é para negociar com Deus. Você não está comprando bênção de Deus, você não está barganhando. Quanto custa uma família restaurada? Quanto custa alguém liberto das drogas? Qual o preço disso, pelo amor de Deus? Mas eu creio muito no símbolo da gratidão, sabe? Isso é uma coisa que a vida me ensinou a ser grato. A cada pessoa que tocou minha vida, que abençoou meu lar. Então, quando eu trago uma oferta de gratidão por esse ministério, eu sei que eu sou grato sempre a Deus. Mas Deus usa pessoas, usa ministérios, usou essa casa para nos servir. Então, isso é uma gratidão. E nós cremos que a gratidão é, sim, uma chave no mundo espiritual. Então, quando orarmos agora, apresentando essa oferta, estamos entregando não somente recurso financeiro, mas a vida de cada um de vocês. Se você não pôde cooperar hoje, fique em paz. Cada um sabe da sua realidade. Mas quando fizer isso, faça com gratidão. Não porque quer negociar, porque quer barganhar com Deus, mas porque é grato por tudo que Ele fez na sua vida. Amém? E que o pastor Cláudio orasse consagrando essa oferta ao Senhor e as nossas vidas também. Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, por esse tempo tão especial de podermos entregar a Ti, ó Pai, a oferta de gratidão, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que não é só a questão financeira em si, mas aquilo que o Senhor tem feito em cada vida que está aqui, que passou por esse ministério, que está conosco hoje, Pai. E que eu quero te pedir, Senhor Deus, que a gente continue com o coração grato a Ti, Pai. Que a gente não venha perder isso, a gratidão a Ti. E eu quero te pedir muito mais também, Pai, saúde para nós, a sua paz, ó Pai. O mundo está tão sem paz, que possamos ter paz, ó Deus querido. E que nós, como líderes dessa casa, possamos saber empregar bem as finanças da sua casa, que possamos sempre honrar a Ti na forma de administrar, Pai, os recursos dessa casa, Deus querido. Muito obrigado, Pai, por cada irmão. Muito obrigado por cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, antes de encerrar, a gente quer mais uma vez agradecer a você que está conosco aqui nessa manhã, celebrando. Temos ainda quarta e quinta, né? Mas alguns talvez não possam vir quarta ou quinta. Agradecer a toda a equipe que trabalhou, tudo que está feito ali fora, as barracas, é o trabalho de muita gente que se envolveu, que se dedicou. Ao pastor Cláudio, em especial, com o administrador da igreja, que administra essa parte. Ao pastor Márcio, que esse ano estava na parte administrativa também, fez um trabalho de excelência. A cada pessoa que veio trabalhar como eletricista, trabalhando, montando as barracas, trabalhando nas barracas, que Deus abençoe vocês. Está tudo pronto aí, pastor Cláudio? Ok? Vamos celebrar agora juntos? Acho que a gente pode... Oi? Está ok ou não está muito ok? Está quase ok, então teclado, por favor. Comanda aí, chefe, mestre de cerimônias. Vamos celebrar?
Dessa vez nós pensamos em comemorar com toda a igreja, né? 24 anos. E fizemos um bolo para que todos nós pudéssemos ter uma fatia dessa comemoração. 24 anos, muitas pessoas passaram por nós, cresceram, conquistaram trabalhos, foram para outros países, outros estados. Gente que decidiu não caminhar mais, gente que decidiu parar na estrada. Gente que mudou de casa. Outras casas, né, foram para outros estados. Não tem como a gente deixar de lembrar de algumas pessoas como a diaconisa Heloísa, Marcos, que foram para outro lugar. Pastora Daías, pastora Denise, que nos serviram tantos anos, estavam no começo. Aline, Cláudio, que hoje estão em São Paulo. Irmãos Rosana, Sebastião, diáconos também dessa casa. Tantas pessoas passaram por nós. Serviram. Evanildo, irmã Maria, que nós perdemos recentemente. Tantos que já foram para a glória, já estão, Eliette. Quantos irmãos, se nós passaríamos aqui muito tempo lembrando, e eu estou aqui segurando minha emoção, porque vem a nossa memória, servindo na ONG, cavando na lama aqui. Isso aqui tá bonitinho hoje, né? Era um sonho, acho que era... Irmãos, agora eu tenho uma casa, né? E uma das minhas questões era ter algo bonito, e eu morei em casas de aluguel muito humildes. Sfarney fala de terraço, mas a gente passou... E eu sempre falava assim, Senhor, eu queria que a sua casa fosse bonita. Que os assentos fossem bonitos, para que as pessoas tivessem dignidade. E outro dia alguém passou ali no gabinete e falou assim, área VIP. E eu pensei, é VIP para todos nós. Porque nós, quantos de VIPs aqui passaram por gabinetes com a gente ao longo de 24 anos? E foram VIPs no meio da escada, foram VIPs em sofás velhos, no meio do culto, em 2 cadeiras, sem cadeira, sentado no chão. E eu falei para a pessoa, nós queremos dar o melhor, porque muitos sentaram em lugares muito ruins. E todo mundo é digno, porque se no céu o ouro a gente assenta chão, é feito asfalto. Então, nosso povo precisa de dignidade. A maioria de nós vem de famílias muito humildes, mas o nosso Deus é grande. A gente é muito feliz. Um dia uma pessoa falou assim, eu tenho dificuldade de vir aqui na SEM, porque todo mundo é rico. Aí eu falei, se você soubesse. Nós recebemos sim, e eu falei, que bom, se você vir, você também vai crescer. Então, nós aprendemos a serem mães melhores, pais melhores, casamentos melhores. E todas as pessoas que já passaram daqui, nosso lamento é só aqueles que estão fora da casa. Então, se você encontrar alguém que já foi e está fora da casa, busque ele. Porque esse bolo também é dele. Né? E eu dedico esse bolo aos filhos que estão fora, Juju, Aleph, Suelen e tantos outros que já passaram por aqui. Eu sei que o coração deles também está aqui. Todo mundo tem uma história, como o tio Farney falou. Alguém falou aqui hoje, nem todo mundo está aqui. A Hebe olhou para mim e falou assim, eu sou do começo. Mas a gente louva a Deus, porque hoje a gente vê a casa e eu falei cada vez mais. Aí a Fabi animada ali falou assim, o próximo bolo vai descer do teto. Eu falei, ô glória. Mas na saída, não deixe de pegar uma fatia desse bolo, porque você faz parte dessa história. E se você chegou aqui, assim como naquela parábola, né? Você chega na hora que está encerrando, como cantamos hoje. Se ele voltar hoje, você chegou perto no final da festa, mas o salário, o bolo é igual para todos nós. Todos nós vamos receber o mesmo salário, vamos receber o bolo igualmente. E que Deus possa nos usar, a cada um de nós, né? E se você chegou agora, tem muito trabalho, tem muita coisa, muito arrependimento, muita coisa a ser feita por nós. E vamos cantar parabéns para nós,
né? Agora é de verdade, com direito a bolo e tudo. Quem vai acender a vela? Ah, pastora Deise. Muitas felicidades, muitos anos E parabéns! Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, gente. Vamos encerrar. Assim em pé como está, mas só levanta a mãozinha. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui hoje? Pela primeira vez. Quem está vindo aqui? Domingo pela primeira vez. Ali, ó. Você vai receber uma lembrancinha. Nós temos a mãozinha levantada. A gente vai pegar uma lembrancinha para você, tá bom? A equipe está pronta aí já, gente? Essa mãozinha levantada. Pela primeira vez vindo com a gente no domingo. Isso. A gente quer dar um presentinho a vocês. Aqui a dona Sônia aqui, ó. Aqui, ó. Dona Sônia aqui. Isso. Amém? Muito bom ter você com a gente, tá bom, gente? Deixa a mãozinha levantada. Quem não recebeu, deixa a mãozinha levantada. Precisa um presentinho, por favor. Olha aí. Tem um jovem aqui na frente. Aqui, olha. Mais um jovem aqui na frente. Olha aqui, ó. Isso. Isso. Glória a Deus. Para receber todo mundo. Amém. Alguém fez aniversário de segunda até hoje? Vai vir aqui pra gente orar também? Vem cá, Celinha, vem cá. Celinha fez 15 anos, semana. Passou um pouquinho dos 15, né, Célia? 17? 17, estou errando. Irmãos, o bolo não é só fictício, não. Lá na saída, antes de você ir pro almoço, você vai passar ali e vai pegar a sua fatiazinha de bolo da 100, ok? Vai ser a nossa sobremesa hoje, todos em comum. Vem pra cá, gente, pra cá, vem pra cá, isso. Olha bem, você fez aniversário? Não, né? Seu John, quantos anos de casado? 17. Tem mais alguém com aniversário de casamento aqui? Não, né? Quantos anos? 18 anos. 5 anos de casado, olha ele aí. Glória a Deus. Acho que tem só moça aqui de 15 anos, 15, 16, 17, nessa faixa aí. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Vem cá, John, sobe aí para abençoar seu casamento aqui. Obrigado por esses irmãos queridos que completaram mais um ano de vida. Pelos casais também que estão completando mais um ano de casamento. Nós louvamos por essas vidas, por essas pessoas queridas, para todos nós. Que o Senhor as abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Bora aplaudir, então, tá certo. Apagar a vela? Ah, esse aqui é fake, não tá bom. O Fernando queria que eu acendesse a vela. Foi melhor não. Rapaz, quem me conhece de perto sabe que eu sou um pouquinho desastrado, né? Imagina filmando no YouTube, pegar fogo na igreja, aí você... O pastor queimou a igreja, mas foi espiritual também, foi um fogo espiritual, né? Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Um domingo abençoado para todos. Pega a sua fatia de bolo. Se for almoçar conosco, fica um tempo de comunhão. E quarta-feira, 7h30 da noite, estamos juntos aqui para novamente adorar o Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar.
buscar. Aleluia, 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 aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, 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 oh. Aleluia. Agora celebrou, né? Agora ele veio.